Olá! Hoje, a nossa análise vai direto ao ponto sobre um tema que afeta milhões de pessoas, mas que a gente ainda entende muito mal: as varizes nos membros inferiores. Muitas vezes, esse é um problema silencioso, não é? Ou então é tratado como uma simples questão de vaidade. Mas a verdade é que isso carrega um peso enorme na saúde do dia a dia. Então vamos desvendar a ciência por trás desse problema e descobrir que o poder para enfrentar essa situação pode estar muito mais perto do que a gente imagina. Literalmente, no nosso prato. Para começar, olha só esse número: 73. É assustador pensar que até 73% das mulheres e 56% dos homens, em algumas populações ocidentais, vão enfrentar essa condição ao longo da vida. Isso prova, sem sombra de dúvida, que a gente não está falando de uma falhazinha estética isolada. É uma realidade de saúde pública gigante que exige a nossa atenção. E o roteiro de hoje, para entender tudo isso, é super direto. Passaremos por 1. Muito além da estética. 2. A cascata molecular. 3. O impacto do peso. 4. Defensores microscópicos, micronutrientes. 5. Da ciência para o prato. E por fim 6. Uma abordagem vascular holística. Começando então pela nossa primeira parte, muito além da estética, foco na saúde vascular. Porque aquelas veias visíveis saltadas nas pernas são só a ponta do iceberg. Na verdade, a gente está lidando com a doença venosa crônica, ou DVC. É uma condição bem complexa, onde as veias param de funcionar direito. Isso significa dores fortíssimas, aquele inchaço que não passa de jeito nenhum, cãibras, um impacto gigantesco na qualidade de vida. Em casos mais graves, a coisa evolui para úlceras difíceis de curar. Ou seja, cuidar das varizes é, no fim das contas, proteger a saúde vascular como um todo. E para entender isso melhor, vamos para a seção 2, a cascata molecular. O que acontece nas veias? Chegou a hora da gente colocar o chapéu de detetive médico. Pensa numa verdadeira reação em cadeia acontecendo lá dentro. O passo 1 é a hipertensão venosa. As válvulas e a bomba da panturrilha falham, o sangue acumula e a pressão vai lá em cima. Isso puxa o passo 2, a inflamação, onde as nossas células de defesa invadem as paredes das veias. Daí vem o passo 3, o terrível estresse oxidativo, causando um dano celular profundo pela falta de oxigênio adequado. E para fechar a conta, o passo 4, onde enzimas chamadas MMPs literalmente digerem o colágeno, enfraquecendo a veia até ela dilatar de vez. É um efeito dominó perfeito. Tem até uma metáfora incrível na ciência para explicar essa inflamação inicial. Imagine que as moléculas de adesão dentro da veia, as ícams, funcionam como um velcro. Por causa daquela pressão toda, o interior da veia vira uma superfície grudenta. Então, os glóbulos brancos que estão passando pelo sangue grudam nesse velcro, infiltram a parede e começam toda aquela confusão inflamatória que a gente acabou de ver. Agora, dando um passo para trás para enxergar o todo, vamos para a seção 3, o impacto do peso, pressão mecânica e inflamação. Porque o que acontece com o corpo no nível macroscópico afeta diretamente essas células. E aqui a gente bate de frente com a flebocite, ou flebobesidade. Esse é um termo médico que junta a epidemia da obesidade com a doença venosa. Pensa bem, o peso extra, especialmente aquela gordura concentrada na barriga, cria uma pressão intraabdominal enorme. Isso amassa fisicamente as veias maiores e impede que o sangue consiga voltar das pernas para o coração. É pura mecânica. A pressão em cima sobe e a hipertensão nas veias das pernas explode. E olha que dado chocante a genética revelou recentemente. Quando a gente analisa o efeito dos minerais, os níveis altos de zinco e cálcio ajudam a diminuir o risco de doença venosa, fortalecendo a estrutura da veia. Mas o ferro, surpreendentemente, níveis mais altos de ferro circulante aumentam o risco de varizes em 24%. Por que isso acontece? Porque o excesso de ferro acaba catalisando reações que geram ainda mais daquele estresse oxidativo. Fica bem claro que os micronutrientes são essenciais, mas o equilíbrio é tudo. O que nos leva perfeitamente para a seção 4, defensores microscópicos, micronutrientes e a resposta celular. Vamos descobrir o que tem o poder de parar essa degradação. A nossa maior linha de defesa são os flavonoides. Eles são defensores venoativos fantásticos. Um grande destaque é a fração flavonoide purificada micronizada, que vem das frutas cítricas e inclui a diosmina e a espiridina. A ciência já provou que esses compostos aumentam muito o tônus da veia e bloqueiam aquele velcro de capturar as células inflamatórias. A gente também tem a rutina do trigo sarraceno e a quercetina nas maçãs e cebolas. Eles formam um escudo biológico incrível. E, trabalhando lado a lado com os flavonoides, está a indispensável vitamina C.
mas aqui ela atua literalmente como os tijolos de construção do corpo. Lembra do passo 4, onde as enzimas destruíam o colágeno da veia? Então, a vitamina C entra como um antioxidante contra o estresse e, o mais importante, como elemento-chave para o corpo fabricar um colágeno novo e resistente. Sem ela, a parede venosa continua frágil e pronta para ceder. Bom, com essa aula de biologia molecular na cabeça, vamos para a seção 5, da ciência para o prato. Como transformar essa teoria toda em escolhas práticas todos os dias? O ponto de partida é essa comparação bem impactante. Estudos populacionais mostram que o consumo de alimentos pró-inflamatórios, tipo comer frituras 4 a 6 vezes por semana, pode multiplicar o risco de doença venosa por quase 4 vezes. Por outro lado, alimentos protetores, como a soja e os ovos, derrubam esse mesmo risco de forma gigantesca. A sacada é simples: cortar as gorduras trans e investir pesado em fontes que desinflamam o corpo. E é exatamente por isso que o padrão mediterrâneo é considerado o padrão ouro. É um trabalho de equipe nutricional. As frutas vermelhas e cítricas trazem uma enxurrada de flavonoides, os vegetais verdes escuros entram com as vitaminas, os grãos integrais entregam as fibras e o azeite de oliva extra virgem junto com os peixes gordos garante aquele ômega 3 que é puramente anti-inflamatório. É a combinação exata de que as veias precisam. E um detalhe de ouro que não pode faltar: as fibras e a hidratação. Por que isso é tão crucial? Porque o intestino preso exige muito esforço abdominal, ativando a chamada manobra de Valsalva. Fazer essa força repetidamente empurra uma pressão absurda para baixo, direto nas veias das pernas. Ou seja, beber muita água e comer fibras alivia todo esse estresse mecânico diário. O que nos traz a nossa sexta e última etapa: uma abordagem vascular holística, integrando estratégias. E olha que métrica sensacional, 25. Apenas elevar as pernas acima do nível do coração por 15 a 30 minutinhos reduz o volume de sangue acumulado nas veias em até 25%. É a gravidade trabalhando a favor, tirando toda a tensão imediata das válvulas e diminuindo o inchaço. É lógico que esse alívio se junta a terapias complementares essenciais. O exercício físico não tem negociação porque caminhar ativa a panturrilha e empurra o sangue mecanicamente. As meias de compressão dão aquela resistência de fora para dentro que a veia precisa. E claro, os procedimentos médicos modernos, desde o laser até a escleroterapia, entram em cena para selar o que já está comprometido, fechando o ciclo perfeito com a nutrição e o movimento. Para fechar a nossa análise de hoje, fica uma reflexão muito forte. Como é que as escolhas no prato hoje, nesse exato momento, estão construindo ou destruindo o futuro das veias? É impressionante pensar que cada refeição pode atuar como um escudo celular ou, pior, jogar gasolina na inflamação venosa. A nutrição diária é a ferramenta preventiva mais acessível e poderosa que existe. A expectativa é que o conhecimento de hoje inspire decisões fantásticas daqui para frente. Agradecemos muito a companhia e que essa busca por viver bem seja sempre constante.